Olá, gente. Eu sou a Mariana e eu vim aqui fazer um tour pelo meu journal de 2025, né? Um pouco atrasada, na verdade. Então vamos começar. A primeira página, então eu deixo marcado ali, né, algumas coisas que eu tinha como wishlist ou coisas pra fazer. Então tava tudo marcado assim, eu deixava fácil pra mim anotar. Não sei porque coloquei no journal. E assim, tem algumas sketches, algumas coisas assim. Quando eu comecei a fazer esse journal, eu não pensei muito para que ele seria. Então ele era meio que um pouquinho de tudo. Então tem esses doodles, tem bastante coisa escrita, aí tem uma fotinha e mais algumas outras frases que eu gosto, uma lista de livros que eu tinha que ler para faculdade, né? Livros para estudar. Então tá marcado aí. Isso é uma foto. Aí tem mais livros que eu gostaria de ler, ainda quero ler. Tem a da Conceição Evaristo, que é minha autora favorita. Então, essas coisas, inclusive, eu vou ter que passar para o Journal de 2026, porque eu não terminei, óbvio. Aí aqui tem uma outra lista de livros, são livros mais tranquilos, assim, não necessariamente de algum autor específico. Aí tem alguns outros tipos de livro. Aí aqui é a minha lista de filmes favoritos, então eu coloquei é, anotando sobre isso. E aqui é a minha lista de filmes que eu assisti, que eu gosto, mas não é tão favorita assim. Aí tem séries e séries animadas, listinhas assim, né? Esse jornal ele não tá muito organizado e também não tá bonitinho. É porque eu precisava começar, né, de alguma forma. Aí tem mais doodles, uma lista de músicas. Então aí eu comecei a escrever mais, usar o journal como um diário mesmo, assim, né? Então eu comecei a colocar mais meus pensamentos e coisas que eu gostava, acontecimentos, né? E continuando com doodles. E fazendo desenhos fofinhos, assim, sketches e aleatoriedade, assim. Esse caderno eu pegava ele pra fazer esse tipo de coisa, assim. Então tem bastante coisa que não faz sentido, também não tem uma ordem, também não é pra tanta organização, né? Tem as listas que eu coloquei pra organizar, mas também tem muitos dos meus pensamentos, dos meus poemas, das coisas que eu gosto de escrever, né? Que estão nessas páginas aí. Assim, foi muito no feeling, assim. Tem algumas páginas que estão em branco, que eu não terminei, que eu não escrevi nada, porque foi muito um jornal muito intuitivo, assim, eu gostei muito de fazer. Aí tem quatro músicas, letras de quatro músicas que eu gosto, né? Também eu gostei de deixar assim marcado. Mas lista, eu sou a louca das listas. Eu gosto muito de lista. Então ali tem um pouco dos meus pensamentos e eu colocando lista em cima e listas de coisas. Meu Deus, não, só tem lista nesse dia. Mas aí mais coisas, né, que eu comprei, que eu quero comprar, viagens que eu quero fazer. Aí tem uma página dedicada a algumas informações sobre mim e outra também sobre viagem, né? Então o que levar na bolsa, já deixava organizadinho assim pra mim sempre lembrar. É, essa página é um trecho da música da Nina Simone, que eu gosto muito e eu quis. Então eu comecei a fazer páginas mais bonitinhas assim. Aí eu quis fazer esse scrapbook assim, mais fofinho. A outra página, eu acabei não escrevendo o poema que eu escrevi. Eu fiz a página pra escrever o poema e não escrevi. Então aí tem algumas memórias também de momentos que eu vivi e fotografias que eu tive que fazer pra faculdade, né? Então tem muitas coisas assim. Tem outra lista de palavras que eu acho muito importante pra minha produção artística. Tem sobre a faculdade também. Então, esse jornal é uma mistura de tudo. Uma mistura de tudo. Mais listas de coisas que eu gosto, algumas. Aqui era meio que um espaço de como um Facebook, assim. Então eu coloquei algumas informações que eu não precisava esquecer, que eu precisava pesquisar. Ou que são importantes pra minha pesquisa, né? Não tem nada embaixo. Mas são coisas assim que eu acho importante. Aí eu também fiz uma página com a minha música favorita do Mamamoo. O outro foi uma página do solstício, que eu fiz um ritual, né? Então eu fiz uma pagininha
do solstício de verão de 2024. Eu sempre começo o journal no final de ano, né? Aí eu fiz essa página, o que, que eu queria pra 2025, e coloquei uma cartinha ali. Então eu acabei tirando pra abrir, mas o vídeo acabou cortando, tive que regravar, então é, eu não acabei mostrando a cartinha, mas eu já abri, já li, né, óbvio. Que era pra mim abrir no dia 31, então já li. Mas eu coloquei ali também um tema de uma música que eu gosto, metas e desejos para 2025 e muitas coisas se realizaram, então fiquei muito feliz. Mais uma outra parte de como placebook, assim, então algumas informações de fotografia, que eu acho importante para mim sempre ter em mão. Aqui são algumas outras frases que eu gosto muito, da Erika Badu, algumas outras frases da internet, assim. Aqui mais escritos, né, poemas que eu fui fazendo ao longo do ano, né? Então ali eu não terminei de escrever, então por isso ficou em branco. Essa página eu achei ela a coisa mais fofinha, que foi a página de colocar meus pensamentos para cada mês, o que, que eu desejava para cada mês. Acabou indo até setembro, né? Não coube todos os meses, mas eu acabei continuando depois. Mas eu amei essa página. Essa foi de um outro pensamento também. E assim, muito jornal, muito escrita, assim, que me ajudou a colocar meus pensamentos, me ajudou a me organizar muito, assim, eu gostei muito dessa página também. Essa página, ela tá em branco porque eu nunca consegui fazer, mas eu vou passar ela pro jornal de 2026, eu vou fazer ela, né, sem problemas. Que eu preciso imprimir algumas coisas, mas seria o meu mood board, seria mood board. Essa daí é algumas ideias para vídeos e ele mais diário. É, escrevi, assim, conforme vai passando, passei das listas para as escritas, né? Dá pra perceber. Eu fiz essa página também de faves, então tem uma white key bem fofinha e ali os artistas que eu gosto de ouvir, as músicas que eu gosto de ouvir. E é isso, assim, eu acho essa página bem fofinha também. Eu acho que isso é o divertido de quando você faz um scrapbook, né? Que você só vai colando as coisas aleatórias assim e vai fazendo. Essa página eu fiz dedicada à minha música favorita da Sade, que é Kiss of Life. Aí eu escrevi a letra inteira, porque eu amo demais. E mais journals, assim, mais pensamentos e muitos pensamentos e tentando organizar minha cabeça, né? Foi um ano bem cheio, assim, da minha vida acadêmica, então tinha muita coisa para mim pensar, sabe? Essa daí é sobre uma viagem que a gente fez com a faculdade, então eu também quis escrever para mim não esquecer tudo o que aconteceu na viagem, né? Então eu acabei escrevendo. Fiquei bem feliz. E algumas, tipo, cartas e mais pensamentos. E aí que eu tava testando um pouco o lettering também enquanto eu escrevia. Gostei bastante, assim, de testar esses outros tipos de caligrafia. E mais duros de listas e mais pensamentos. Então essa parte assim do journal tem partes que eu fiz com pensando mais, né, no na estética da página e tal, tem outras que eu fui escrevendo da minha intuição mesmo, eu não pensei muito. Esse dia eu tava sem caneta e eu acabei fazendo uma página inteira em lápis, mas é sobre, assim, às vezes você faz o que tem na mão, você só quer colocar suas ideias e escrever, assim, eu preciso escrever. Então eu acabei colocando. Ele também tem depois. Outra coisa que eu tava pensando, coloquei uns doodles com lápis, assim, escrevendo, lendo e repensando, né? Tudo que eu escrevi. Ali também tem outra página de lápis, que é quando você pega o caderno mesmo e vai na intuição colocar tudo que você tem pra pôr, sabe? Aqui são alguns dias importantes pra mim também que aconteceu durante a minha carreira, no dia que eu fui numa exposição com a minha amiga e a minha mini coleção de vinil. Então eu acabei colocando aí os vinis que eu tenho, os LPs, né, que são esses quatro. E os precinhos dele. Aqui é um- uma página sobre meu aniversário, né? Então tem ali o presente que a minha mãe me deu, o papelzinho do presente que a minha mãe me deu, mais algumas outras coisas, pensamentos e como foi o meu dia, né? Queria lembrar, assim.
essa parte que é um pouco sobre arte. Eu gostei muito daquela dessa página que eu fiz do circuito da Seja Marginal, Seja Herói, que é uma referência, né, de uma obra de arte. Vai ser divertido. Ah, e essa página aí também, eu fiz ela já no final do ano de 2025, dezembro, e eu coloquei todos os meus favoritos. Então eu fiz os doodles e fui colocando as minhas coisas do ano inteiro, assim, que eu gostei. Gostei muito de fazer zines, então eu coloquei essa mini zine que eu fiz, foi a primeira zine que eu fiz. E então dei todas essas coisas sobre favoritos, assim, que eu gostei muito. Mas páginas, assim, que eu não pensei muito também. A lista de músicas que eu mais ouvi, essa é a lista de novembro. Eu coloquei ali 2025, mas não continuou essa lista 2025. Ela é de novembro, exclusivamente de novembro. Então são 50 músicas. Aí aqui eu fiz um compilado de novembro inteiro, porque foi um mês também muito importante. Além de ser um mês de aniversário, né? Teve muitos acontecimentos. Fiz muitas coisas. E uns papéis de presentes de amigos. E aí eu fui marcando os dias, os acontecimentos, né? Pra mim não esquecer também. Eu acho que isso é o mais legal de você escrever, né? Que é uma coisa que você pode revisitar e lembrar, ah, esse dia foi assim e tal. Esse é da Bienal de São Paulo. Eu quis escrever como é que foi visitar a Bienal de São Paulo, então ali tem os meus papeizinhos do café de R$ 10 que eu paguei e os meus pensamentos sobre a Bienal. Daí outra página eu fiz um, um scrapbookzinho assim. Essa página são a lista de canais de YouTube que eu mais gostei de assistir. Então eu fiz essa listinha aí. E essa também foi uma página que eu ganhei presente do meu tio que veio de Salvador e aí eu quis fazer. Mais uma página com música, eu gosto muito de música, então assim, eu preciso muito escrever as letras das músicas que eu gosto. Então essa é da Chloe Halle e uma lista de itens de, de moda, né? Aí mais uma página da Bienal, eu só quis colocar o papelzinho ali da Bienal só pra mim não esquecer. Eu coloquei aí. Essa página também eu não pensei muito nela, foi mais intuitiva, mas eu gostei muito do jeito que ela ficou, assim. Ela tá muito fofinha. Aí é o meu mês de dezembro. Eu achei que eu ia fazer mais coisas, mas eu não fiz tanto, então sobrou um espação. Não calculei direito, né? Igual novembro, que novembro ficou cheio. Mais uma listinha de coisas que eu faço, que eu gosto, mais uma resolução de 2025 dali. Eu escrevi todo o meu pensamento sobre o ano. Ali, mais uma letra de música, óbvio. Mais uma letra de música em coreano. Essa é Circle, ou Circle do Onil. É, doodles e mais listas. Agora pro final é só listas. Eu devia fazer um journal só de listas, porque eu tenho muitas listas. Então, listas de livro, de filme, aí é literatura nacional, então tá separada por movimentos, vamos dizer assim, né? Aí tem todas as páginas em branco, sim, eu sei. Aí tem um pouco dos meus estudos de interpretação, né? Então tem do curso que eu fiz. Aí tem uma página para Rent, que é os Boêmios, que é um dos meus musicais favoritos, assim. Então eu fiz essa paginazinha, a música ali atrás, pra variar. E aí eu coloquei aí dos meus artistas favoritos. Então a lista de CDs e álbuns dos meus artistas favoritos e algumas infos sobre eles, assim. Eu gostei muito. Era pra mim colocar fotinha em todos, né? Não só do TLC, mas é esse que deu pra mim fazer. Assim, esse ano eu vou me empenhar mais, talvez, no meu jornal. Aqui a faculdade tava muita coisa pra fazer. Aí aqui são mais algumas escrituras. A Mexicana da Adélia Gonzalez, né? Que é um pensamento dela. Eu gosto de carregar comigo. Trabalho sobre isso, né? Faço minha pesquisa sobre isso. Ali tem alguns pensamentos a mais. E é isso. O último tem um doodlezinho. E esse foi o meu journal de 2025. Assim, uma bagunça. Eu tava experimentando bastante como que ia ser. E agora para 2026 eu tô começando um novo ecossistema, né? Então eu vou fazer um vídeo sobre esses outros journals aqui, que
que são de 2026 e que eles estão mais separados. E é isso. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada.